É o talk show do fim do mundo. Por Luca Marquezine. Boa tarde, meus telespectadores. Hoje a gente está em mais uma edição do Talk Show do Fim do Mundo. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema muito importante nessa pandemia, que são os testes para a identificação do novo vírus SARS-CoV-2. Para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente trouxe 3 convidados especiais para essa edição, para esclarecer um pouquinho das dúvidas ou questionamentos que vocês tenham sobre os testes. Primeiramente, o Dr. Ribeiro. Boa tarde, Dr. Ribeiro. Tudo bem com o senhor? Opa, boa tarde, Luca. Muito obrigado por terem me chamado. Agradeço muito. Bom, galera, eu sou Vanderlei Ribeiro, sou doutor formado pela Universidade de Oxford, em Wakanda, e eu vou participar um pouco aqui dessa conversa com vocês. Obrigado, doutor Ribeiro. Bom, para esclarecer um pouquinho sobre os aspectos positivos e negativos e depois esclarecer toda essa questão dos testes para vocês, nós trouxemos 2 dos mais renomados doutores para esse programa. Primeiro, o doutor Mielck. Boa tarde, doutor Mielck, tudo bem? Prazer é todo meu estar aqui, realmente agradeço muito pela oportunidade. Eu sou Pedro Mielck, eu sou especialista em virologia e vim aqui pela USP, tentar ajudar meu país nesse momento tão difícil. Muito obrigado, doutor Mielck. E por último, mas não menos importante, temos o doutor Ronk, que é um convidado muito especial que vai esclarecer algumas dúvidas de vocês. Boa tarde, doutor Ronk. Tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, Luca, boa tarde aos doutores, à plateia, aos nossos telespectadores. Eu sou doutor formado em Harvard, também em virologia, e eu vim aqui responder algumas perguntas que são tão cruéis nesse período de tanto medo, e tanta desinformação também. É isso, muito obrigado, doutor Ronk. Se você não quer perder a explicação desse especialista sobre o nosso tema, espere até a pausa dos comerciais que nós já voltamos. Muito obrigado. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Olá, meus telespectadores. Hoje a gente está com mais uma edição aqui do Talk Show do Fim do Mundo e a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante durante essa pandemia, que é os testes de SARS-CoV-2, que é o Covid-19, a nova doença que está aterrorizando a humanidade. E hoje a gente trouxe 3 convidados especiais, que é o Dr. Ronk, o Dr. Mielck e o Dr. Ribeiro, que vão esclarecer algumas dúvidas e falar um pouquinho sobre os tipos de teste que a gente está tendo hoje em dia, para falar um pouquinho sobre como ocorre esse reconhecimento do vírus e os meios que a gente tem para identificá-los. Bom dia, doutor Ribeiro. Opa, bom dia, Luca, bom dia, plateia. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. E então vou falar um pouquinho aqui da diferença dos testes que a gente tem. Bom, hoje no Brasil a gente tem feito 2 testes, basicamente. O primeiro é aquele famoso teste do SWAB, que algumas pessoas se sentem desconfortáveis fazendo, porque é aquele que a gente usa um cotonete grandão para poder coletar um pouco a amostra na pessoa, então algumas pessoas se sentem desconfortáveis. Esse teste, ele é o teste de RT-PCR, e a intenção dele é de coletar material genético do vírus. Então, como que ele é feito? O agente vai lá e usa o SWAB, que é aquele cotonete, e tenta coletar o vírus no paciente. Ele introduz o SWAB nas 2 narinas da pessoa, então, assim, ele tem acesso ao material genético do vírus pela mucosa nasal do paciente. Bom, o que a gente faz depois disso? Depois disso, a gente pega esse material genético e leva para o laboratório. E lá a gente amplia ele e depois de ampliado a gente pode diagnosticar
ou não se o paciente estava infectado pelo vírus. Já o outro teste que a gente tem, ele é o teste de imunocromatografia. Ele basicamente é um teste imunológico, que é o famoso teste rápido. Bom, o que a gente faz? A gente vai lá, o agente da saúde, e retira o seu sangue. E por meio do sangue, a gente vai analisar ele para ver se o seu corpo ele produziu algum anticorpo contra o coronavírus. Então, é basicamente isso. No teste do SWAB, que é o de RT-PCR, a gente coleta material genético do vírus, e no de imunocromatografia, que é o teste rápido, a gente tenta detectar anticorpos. Então, é basicamente isso. Obrigado pela explicação, doutor Vanderlei. Eu sempre tive algumas dúvidas sobre esses testes, agora todas foram esclarecidas. Mas para você aí de casa, que tem dúvida ainda sobre qual teste fazer ou em que situação você deve fazer qual teste, é bom você ficar informado sobre algumas vantagens, desvantagens e como esses testes funcionam, que vão ser explicados pelos doutores Mielck e Ronk. Então, primeiramente, doutor Mielck, por favor, nos apresente as vantagens e desvantagens dos testes. Realmente, essa é uma pergunta muito recorrente nos consultórios médicos em que trabalho. Bom, como bem dito pelo Dr. Vanderlei, existem dois testes que são mais comuns e mais usados no Brasil, o PCR e o teste imunológico. O PCR é o teste do bastão, enquanto o imunológico é o teste de sangue. E para cada um desses tipos de teste, será primeiramente averiguado o tempo de infecção do paciente, que é contado a partir da aparição dos primeiros sintomas. Por exemplo, até a primeira semana é aconselhável o teste PCR, já que o mesmo é feito a partir do extrato da mucosa das vias respiratórias superiores, que é por onde ocorre o contágio do vírus e por onde ele ficará alocado. E nos primeiros dias de infecção ocorre a maior proliferação do vírus no organismo. Então, nessa mucosa é onde encontraremos a maior quantidade de vírus, que será analisada em laboratório. Já o teste imunológico é aconselhável ser feito a partir da segunda semana de infecção, lá pelos seus 14 dias, após a aparição dos sintomas, pois é onde será encontrados os anticorpos IgM e IgG, que são os anticorpos especializados para o combate do novo coronavírus. O teste imunológico é aconselhável após os 14 dias, pois é o tempo necessário para ocorrer a resposta imunológica do organismo do infectado, aparecendo o IgM e o IgG ativos, sendo o IgM o primeiro anticorpo a ser reproduzido no organismo e que vai se decaindo até sua quantidade ser quase mínima nos 25 dias de infecção, onde ocorrerá a aparição do IgG, que irá nos acompanhar durante toda a nossa vida, tornando-nos imunes ao vírus. Assim se espera. Realmente, tem todas essas questões levantadas pelos meus colegas, doutores Vanderlei e Pedro. Mas um outro ponto que tem surgido como dúvida, e eu acho muito pertinente respondê-lo, é a questão dos testes com o resultado falso positivo e falso negativo. Ou seja, quando o resultado do teste a respeito da infecção com o vírus é verdadeiro ou não. Bem, é interessante salientar, antes de tudo, que o teste em que esse tipo de erro pode acontecer serão os testes rápidos de IgM e de IgG. Afinal, são esses testes que avaliam a quantidade de anticorpos, contrariamente do teste do PCR, já que esse vê o material genético do vírus diretamente. Bem, é válido também salientar que a questão por trás da existência dos testes rápidos é uma questão de mapeamento, para você ter uma ideia melhor de como que está essa questão do avanço do vírus sobre a população de determinado local, e não uma finalidade de diagnóstico ele tem. Então é muito importante salientar isso, porque a gente está falando de um teste que pode dar errado ou pode dar certo, mas que ainda assim tem a sua importância. Bem, esses testes podem dar o resultado errado, principalmente quando eles são feitos fora da janela imunológica. Essa janela imunológica é o período depois de 8 dias da infecção da pessoa, ou seja, a partir desse período a pessoa já tem a quantidade de anticorpos no organismo para combater o coronavírus de forma que você consiga detectar uma alteração. Bem, agora falando sobre cada um, quando eles podem acontecer. O teste falso positivo pode ocorrer quando a pessoa, na verdade, ela não está infectada com o SARS-CoV-2, mas ela está infectada com algum outro tipo de coronavírus, de forma que o corpo ele produza vários desses anticorpos já mencionados para o combate desse vírus específico.
mas não o que causa a Covid-19 especificamente. Já o teste do falso negativo se dá quando a quantidade de anticorpos no organismo do indivíduo é muito baixa, ou seja, é esperado que não haja a infecção, afinal não existem anticorpos para combatê-la. Porém, um fato que é importante salientar do começo é a questão da janela imunológica. Se o teste rápido foi feito no período anterior à janela imunológica, a chance desse resultado acontecer é muito alta, porque o corpo ainda não disponibilizou os anticorpos suficientes para combater esse vírus. Então, é sempre importante você ter noção de que existe sim essa possibilidade do teste ser positivo ou negativo na questão dos testes rápidos, que novamente salientando, não são testes de diagnóstico. E então, em caso de teste que você queira se diagnosticar estando infectado com o SARS-CoV-2 ou não, é importante que você vá procurar um teste de PCR. Perfeito, muito bem, muito bonita essa explicação, Dr. Ron. Então, pessoal, foi isso aí. A gente vai terminar o programa por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, só ligar para o nosso número aqui. O PlayStation 2 vai estar sendo sorteado pelo Yudi. Qualquer coisa, vocês participem do sorteio. É isso, obrigado pela participação. Até uma próxima.